Fala galera, Robson Lima aqui com o seu log, tudo bem? Fundo novo, casa nova, enfim. Tem sido bem difícil achar espaço para tempo, principalmente tempo, para gravar coisas e fazer roteiros e melhorar isso aqui de uma forma que eu sinta que seja justo até para vocês. Mas vamos lá, né? Então vamos aqui continuar com a leitura de Aprendendo a Pensar com Sociologia, do Zygmunt Bauman e do Tim May. A gente vai falar do capítulo 8, Traçar Fronteiras, Cultura, Natureza, Estado e Território. Lembrando, mais uma vez, que são vídeos extensos, porque a ideia deles é ser mais um bate-papo, mais uma coisa descontraída, muito etc. Não é sobre um assunto, mas sobre o capítulo do livro de modo geral. Tanto as coisas que o Bauman e o May discutem, quanto leituras que eu tenha, né, e queira trazer para cá, etc. Zygmunt Bauman e o Tim May, eles estão falando de traçar fronteiras. Então, claro que eles vão trazer a questão para fronteiras de estados nacionais, porque é o exemplo mais na cara dura, né, que você pode dar para uma pessoa ao explicar como uma sociedade traça fronteiras. Você sempre vai dar o exemplo do Estado Nacional, porque é uma coisa mais fácil de se entender. É fácil de entender, por exemplo, que o Brasil é um país imenso e que a nossa língua oficial é o português, mas nem todo mundo que mora aqui no Brasil fala português. Né? Existem vários lugares no Brasil que tem pessoas que são descendentes de imigrantes da Europa, ou então pessoas que são de etnias indígenas específicas, ou mais isoladas, ou então não falam português, ou então falam pouco português, entendeu? Então, isso não as torna menos brasileiras, né? E aí vem toda aquela questão de o que é ser brasileiro, então, se não é a língua. Aí você vai começando a trabalhar tudo isso. E é isso que eles fazem nas duas das três partes do capítulo, é isso. Os Zygmunt Bauman e Timei explicam a construção do Estado Nacional, de modo geral, né, o modelo, vamos dizer assim, de construção do Estado Nacional é explicado por eles, começando da ideia de que a distinção entre natureza e cultura já é uma distinção social, e daí dessa distinção entre natureza e cultura nasce a necessidade de se distinguir entre cultura e cultura, né? Cultura da minha, cultura do meu grupo, da minha família, da minha casa, dos meus amigos e das pessoas próximas de mim, que são o que eu considero meus semelhantes, da cultura dos outros lá fora e tal. Que, como eu venho dizendo, esse livro é toda uma coisa só, né? Liga lá com o capítulo de observação e sustentação das nossas vidas, se não me engano é o capítulo 3, que é o capítulo que é a primeira vez que nós vimos aqui na nossa leitura sobre essa questão de traçar fronteiras. Foi a primeira vez, é o capítulo 2. E por que o nacionalismo entra na questão de traçar fronteiras? Porque uma das grandes... Olha só. A distinção entre natureza e cultura, voltando para o começo do capítulo, ela não é natural, né? Ela é artificial, ela é construída através de um processo humano, correto? Então, essa construção artificial, por mais que ela pareça natural, ela é artificial. Se ela é artificial, ela precisa ser reforçada. Muito mais a necessidade disso surge quando as fronteiras se encontram ameaçadas. O nacionalismo, que é a estratégia discutida nesse capítulo para o reforço da identidade nacional e, portanto, da fronteira cultural e social mais do que a fronteira geográfica entre os estados-nação, né? Esse nacionalismo ele vai se tornar essa grande ferramenta de reforçar certos comportamentos, reforçar uma identidade específica, que é a identidade que o poder dominante quer, que é a identidade que interessa a manutenção, a craseada, tá? A manutenção do Estado-nação enquanto poder, enquanto domínio, certo? Porque, tipo, isso já dizia o papai Weber, né? Que o que caracteriza o Estado é o monopólio do uso legítimo da força, que é justamente o que? O Estado pode ser violento para manter seus cidadãos na linha, para fazer a sua lei valer, certo? E mais importante aqui nesse capítulo, para fazer a sua interpretação do que é ser cidadão valer. A ideia do nacionalismo não é uma ideia racional,
Ela não é uma ideia racional legal, entendeu? Naqueles termos do Weber. Ela é mais uma ideia do sentimento, entendeu? É mais uma ideia afetiva mesmo, certo? O Bauman e o May, eles vão colocar aqui que o patriotismo, né, essa ideia de eu sou do Estado, eu sou brasileiro, eu sou polonês, eu sou não sei o que, eu sou americano, e começa a cantar hino e sei lá o que. E aí você começa a. Ou seja, patriotismo enquanto expressão de uma pessoa, um conjunto de pessoas que utilizam símbolos nacionais para a reafirmação da sua identidade. No caso do Brasil, utilizam-se de quê? Da camisa da seleção brasileira, verde e amarela, da bandeira do Brasil sendo agitada, de slogans específicos, né? O patriotismo, que é interessante que o Bauman e May façam uma separação entre nacionalismo e patriotismo, né? Eu já acho bastante interessante isso, mas vamos deixar isso quieto para vocês pensarem aí. Ele fala assim que o patriotismo ele pode advir como guia de ações traduzidas em termos de amor à pátria e desejo geral de mantê-la forte e feliz. Considera-se que a combinação de consenso e disciplina deixará todos os cidadãos em melhor situação, e que ações combinadas, mais do que divisões, são benéficas a todos os cidadãos. Se a obediência patriótica é exigida em nome da razão, pode-se bem ser tentada sujeitar ao argumento alguma análise de racionalidade. É possível, ou seja, é possível comparar os custos da obediência a uma política impopular aos ganhos potenciais de uma residência ativa. Entende? Então, assim, o que ele quer dizer é o seguinte, que o patriotismo ele tem duas formas básicas de se instalar como um saber legítimo, como um conjunto de signos e atos legítimos, né, de uma população debaixo de um Estado-nação. Ele pode se afirmar pela via da racionalidade, né, que é a questão de nós já moramos aqui, então nós somos todos espanhóis, que é o que o Estado espanhol vem investindo, que é o que o Estado japonês vem investindo, todo mundo é Japão, o Japão é maravilhoso, etc e tal. E o pessoal de Okinawa que se dane, né? Porque eles foram basicamente forçados a serem japoneses, né? Essa é uma via racional de se ver as coisas. Eu diria que uma via mais afetiva de se ver o patriotismo já seria as propagandas que a gente vê pro Bolsonaro no WhatsApp, etc. O que me chama muita atenção em particular, e se eu conseguir achar umas fotos disso, eu vou colocar aqui na tela aparecendo. O que me chama muito a atenção é a questão das imagens do Bolsonaro, como esse cara bem. Ele sempre aparece nessas poses bem machão, né? Essas poses de dominância, braços cruzados, ou os braços assim naquela pose de super-homem, sabe? Com a mão no quadril e aquele queixo dá uma rejuvenescida, né, no rosto dele, né? E com aquela bandeira do Brasil tremulando ao fundo, etc. E sempre são umas cores bem vivas, né? Geralmente, às vezes tem motivos mais militares nas roupas dele, na decoração e tal. Eu acho um lance tão hiper masculino ao mesmo tempo que é tão hiper nacionalista, que é tipo, eu em particular não pega em mim, não é uma coisa feita pra mim, isso quer dizer. Mas eu sei que é muito atrativo pra muita gente, certo? Isso tudo é simplesmente afeto. É eu querendo que meu país seja importante, livrar meu país das garras do PT, dos vermelhos, do comunismo, não sei o que, não sei o que. Nada disso tem base na realidade. O Brasil nunca esteve perto de uma ditadura comunista, nunca, jamais. Mas importa a narrativa afetiva, importa a pós-verdade, né? Importa o fake news, né? Eu li no WhatsApp, eu vi esse vídeo do youtuber famosinho, eu vi um vídeo do Olavo, eu vi um vídeo de não sei quem, e tá certo, claro que ele tá certo. Que é um pessoal muito assim, sabe? Então, quando eu falo de símbolos de hipermasculinidade, de hiperpatriotismo, que eu espero que eu tenha encontrado algo para colocar aqui na tela para vocês, eu estou querendo dizer que a construção do que é ser de um determinado grupo passa pela manipulação de símbolos específicos, né? E no caso do Brasil, passa por coisas do tipo hastear, cantar hino nacional no dia de jogo, hastear a bandeira nacional em determinadas situações, em comer certas comidas, em falar de certa forma, em agir de uma certa forma em relação a estrangeiros. E isso tudo tem sido constantemente cooptado pela narrativa bolsonarista de equivaler o Bolsonaro ao Brasil. Que como o Bolsonaro foi eleito para salvar o Brasil do comunismo, porque o PT
corrupção, estavam destruindo o Brasil, não sei o que, não sei o que. E é uma questão já que não é mais, não importa se é verdade, factual, que o PT fez isso ou não. Porque você mostra números dizendo que não, e não, porque o PT, isso tudo é falso, da fake news, da falha. Então, sabe, não dá. Por quê? Porque já é uma construção que não é racional. Ela está mexendo muito mais com o emocional, com o afeto. E quando você mexe com o emocional e com o afeto, você tem uma construção patriótica que, embora mais instável, porque não tão arraigada em questões estruturais da sociedade, ela é mais forte, ela é mais intensa, apesar de ser mais frágil nos seus fundamentos, entendeu? Que é isso que é a troca que o Zygmunt e o Baum e o Tim May estão falando na página 222 para frente. É isso que eles querem dizer. Ou você escolhe uma parte racional, ou você escolhe a... Claro que eu estou falando você escolhe no sentido de que geralmente esse é o modelo do processo. Não quer dizer que necessariamente exista uma elite que fica sentada nos seus gabinetes fumando charuto, decidindo essas coisas. Eles podem até tentar, mas a sociedade é bem mais difícil do que isso. Então a gente pode falar aqui que o patriotismo, na verdade, é o nacionalismo instrumentalizado. Que o nacionalismo ele não tem por necessidade apelar para a razão instrumental, embora às vezes ele faça, mas geralmente é simplesmente o fato de você obedecer à ordem que está sendo colocada, ou você pertencer a determinada coisa, já é o valor o suficiente, entende? Na página 223 para frente, o Bauman e o May vão mostrar quais são as bases que a gente pode assentar essa ideia de pertencimento do Estado-nação. E língua e território são interessantes, porém ainda insuficientes, porque afinal de contas existe uma diferença entre o Estado e a nação. A nação é, por definição, algo muito mais fluido, algo muito mais que não pode ser efetivamente preso por regras burocráticas, né? O Estado ele é necessariamente burocrático, necessariamente bem delimitado, a não ser em circunstâncias, né, especiais. Mas a nação ela é um pouco além disso. A nação não se confunde com o Estado, embora certos estados possuam nações que são tão hegemônicas que poderiam ser, mas não. Então, se linguagem e território sozinhos não são um bom, firme fundamento para a construção da ideia de nação, o que mais a gente pode fazer? O que o Bauman e o Ben estão querendo mostrar é que a própria ideia de nação é uma coisa que sempre vai necessitar de uma renovação, sempre vai necessitar que novamente se reforce, reforce, reforce. É necessário para que isso aconteça e é por isso que certas ideias começam a serem nutridas e começam a serem reforçadas. A ideia do mito de origem de uma determinada nação, que, por exemplo, no caso brasileiro, o Brasil ele começa em 1500, quando o Cabral chega com as caravelas, não sei o que, sendo que tipo, existia uma cacetada de gente aqui. Por motivos vários, os portugueses decidiram por assimilação cultural, ao invés de simplesmente sair matando todo mundo e trazer gente de fora. Embora isso tenha ocorrido sim muito, especialmente em relação a pessoas escravizadas, sempre se preferiu pessoas escravizadas vindas da África do que escravizados indígenas locais, né? Por vários motivos, de novo. Mas ainda assim optou-se pela ideia da assimilação, que por isso que eu digo que o mito de origem é mais interessante para a gente aqui no Brasil, porque é através da ideia do Brasil como uma democracia racial, onde todo mundo se deu bem, onde não tem terremoto, onde não tem isso, não tem aquilo, e, e aí você começa a construir a imagem do Brasil como essa terra de paz e amor, e todo mundo se dá bem, e não tem conflito. Então essas pessoas que ficam aí trazendo conflito, ficam falando de racismo, de etnocentrismo, de LGBTfobia, essa galera trazendo conflito, olha só. Então fica mais fácil de apontar um inimigo, você está entendendo? Grandemente interessante que a construção de fronteiras, pela sua própria natureza, quando você pesa demais a mão nela, você acaba revelando o caráter arbitrário da coisa. E é aqui que a questão racista, que a questão de demarcação de pertencimento nacional pela ideia da raça, começa a se tornar bastante interessante para os que estão no poder. Porque a raça, de novo, a raça como
se entende socialmente o que é raça. É a questão de você bater o olho numa pessoa, olhar para a cor da pele, olhar para o cabelo, olhar para o olho, olhar para, sei lá, que característica fenótipa que você tenha. Ah, é negro, é branco, é asiático, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, você apela para essa característica que é mais, literalmente, é mais externa, mais na tua cara, e é com essa característica que você vai construir a tua nacionalidade. O patriotismo, ele busca, através de todo um trabalho de obediência como o maior valor que o cidadão pode ter, buscar esse cimento, essa coesão social num mundo de transformações, num mundo que tudo é diferente o tempo todo, então a pessoa corre para o que é familiar. E o que é familiar? O Brasil de antigamente, a nostalgia. No nosso caso aqui brasileiro, pessoas loucas que são viúvas da ditadura militar ou de qualquer outro período antes de 88. E sendo que, estatisticamente falando, a gente vê por A mais B que o Brasil está bem melhor hoje do que estava há 100 anos atrás, há 50 anos atrás. Mas, né, nostalgia, afeto é um negócio poderoso. É uma coisa que muita gente simplesmente não consegue entender, né? Como a sua experiência pessoal, por mais positiva que tenha sido, não quer dizer nada, né? Não quer dizer que todo mundo teve uma experiência maravilhosa, né? Esse argumento afetivo, ele vai engendrar outras coisas. Por exemplo, um discurso racista, um discurso etnocêntrico. Por quê? Porque o Estado-nação ele necessita ele necessita diferenciar os seus cidadãos dos outros cidadãos. E diferenciar isso pelo tom de pele, pelo olho, pelo cabelo, que é onde a gente baseia a ideia de raça, porque a ideia de raça ela é sempre uma construção social, essa coisa arbitrária mesmo, do que é ser brasileiro, do que é ser negro, do que é ser branco. E essa arbitrariedade da raça é bastante interessante para a gente entender coisas, por exemplo, como o uso arbitrário da força contra populações marginalizadas, aqui no Brasil, de novo, não só falando de povos indígenas, e como, por exemplo, pessoas que vivem nas periferias das grandes cidades, né? São pessoas que o poder público faz questão de manter longe de si mesmo, a não ser que seja para usar o braço forte, a mão amiga do exército, das forças nacionais, da polícia, matando todo mundo. De novo, não é uma questão de necessariamente não é uma questão individual do policial XY ser malvado. É uma questão de que a forma de enfrentamento, a forma de como as forças armadas, de como as forças de segurança vem a questão da segurança pública, já é um negócio que engendra isso. Então o que o Beaumont e o May estão fazendo é basicamente delineando isso aqui. Delineando a forma como o nacionalismo se constrói, como essas fronteiras são mantidas e como elas são mantidas basicamente na base da criação do consenso, seja pela uma via simbólica, seja por uma via da força. E é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E aí a gente vai voltar na próxima semana com o capítulo 9. Os negócios na vida cotidiana, consumo, tecnologia e estilos de vida. Robson Lima. Tchau, tchau. Desligando.